Passagem de plantão. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem. Esse é o nosso podcast Passagem de Plantão. Eu sou a Lígia Rosseto Ratti, fisioterapeuta, supervisora da UTI Adulto e líder do time de comunicação do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital de Clínicas da Unicamp. E hoje, juntamente com o nosso querido Gustavo Bregalda, técnico de enfermagem da UTI, nós gostaríamos de agradecer a presença aqui no estúdio da Rádio e TV da Unicamp, da nossa convidada, Ana Paula Guarnieri. Muito obrigada por estar aqui conosco, Ana Paula, é um prazer muito grande recebê-la. E eu vou apresentá-la. A Ana Paula, pessoal, ela é vice-presidente do Corém São Paulo e ela é docente do Centro Universitário FMABC, no curso de graduação de enfermagem, e está aqui conosco hoje para gravar a 8ª edição do nosso podcast, que vai trabalhar a questão da nossa comunicação. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e com todos os ouvintes, uma vez que discutindo juntos, com certeza melhoraremos cada vez mais. Gustavo, obrigada por estar aqui comigo, viu? É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, enquanto time, e muito obrigado novamente, Ana, pela sua presença. Bom, Ana e ouvintes aqui do nosso podcast, Gustavo, qual que é o objetivo do Passagem de Plantão, né? Dessa nossa conversa aqui? É debater e conversar sobre a comunicação efetiva como uma das metas de segurança em saúde e toda a sua repercussão no ambiente hospitalar, bem como as diretivas éticas das variadas vertentes de comunicação que envolvem os profissionais de saúde. Eu estava até falando aqui com você, né, Ana, nos bastidores, que a ideia é divulgar esses podcasts, tanto quanto na nossa área de atuação, que é o sistema hospitalar, né, mas da importância dessa comunicação efetiva desde a graduação em outras áreas que não sejam só as áreas hospitalares, mas que a gente consiga aí alcançar através de uma maneira prática, que você consegue ouvir de casa, as vertentes e a importância da comunicação. E para começar, Ana, eu gostaria de te pedir para você contar um pouquinho aí pra gente da sua rotina de trabalho, como tem sido, por favor. Eu, quando falo sobre eu estar vice-presidente, não ser. Porque eu estou vice-presidente porque os profissionais de enfermagem me elegeram para, durante 3 anos, representá-los. Mas eu tenho uma rotina na universidade, além de dar aula, como dizem, eu também atuo dentro do ambulatório de especialidades, junto com um idoso, né? E é muito interessante nessa trajetória de quase 30 anos de profissão, eu percebi que muitas vezes a gente perde aquilo que é nossa caixinha de ferramenta básica. A Florence, lá atrás, nossa patrona, precursora, aquela que nos deu cara, ela já colocava sobre a questão da segurança do paciente. Foi assim que ela salvou muitas pessoas durante a Guerra da Crimeia. Se eu pensar em tudo isso, dentro das nossas ferramentas, vai além de apenas esteto e esfigmo. A gente precisa a questão da comunicação assertiva e efetiva. Na minha história, eu sempre tenho trabalhado muito com essa questão. Fale menos, ouça mais. Grande desafio, né? E também uma outra questão é que comunicação não é feita de um jeito só, né? Eu tenho um jeito de falar, mas tem uma coisa que é a comunicação escrita. Muitas vezes as pessoas falam, depois eu faço, depois eu escrevo. E é um dos motivos desafiadores, porque leva a consequências graves para quem está ali precisando de um segmento do cuidado. Essa interação, né? Essa interação entre a comunicação falada e a comunicação escrita, né? Como a gente tem essa dependência e a necessidade, né? Não adianta brigar, nem a gente brigar contra, reclamar, porque ela é uma necessidade. A gente tem que fazer a junção tanto da comunicação falada, né? Quanto da escrita. Ana, hoje eu tô aqui como eu não sou da categoria, né, da enfermagem, eu sou fisioterapeuta, então eu tô aqui como uma representante do time, e eu pedi até que os nossos membros e colegas da enfermagem nos enviassem perguntas para que a gente pudesse debater, principalmente da área, né? E aí eu gostaria de ressaltar também que o tema de ação do Ministério da Saúde desse ano de 2024 foi comunicação e trabalho em equipe. Então a gente está aproveitando o ano
para chamar os representantes, né, dos conselhos, para a gente trabalhar. Por quê? Porque essa campanha ela visa promover práticas seguras e incentivar o cuidado por meio de estabelecimentos de saúde, profissionais, usuários e instituições de ensino. E aí vem uma das perguntas que nos enviaram. Ana, no seu ponto de vista, como profissional da enfermagem, ele pode contribuir para essa ação, ou seja, para essa ação do Ministério da Saúde, cujo tema é comunicação e trabalho em equipe? Eu acho que a enfermagem tem muito a contribuir, uma vez que nós fazemos interface em todas as áreas. Todo mundo passa, nós ficamos. Seja dentro do hospital, seja numa UTI, numa clínica, seja na unidade básica de saúde, qualquer, todo mundo passa. E eu sou enfermeira, eu sou técnica, cada um tem o seu papel dentro da nossa categoria, mas tem uma coisa que nos faz diferentes, porque a comunicação é treinada o tempo todo. E a questão da convivência com os outros profissionais é natural. Faz parte da nossa formação. Então, desde 1956, tem um documento da OMS que fala que o enfermeiro é um dos maiores mediadores de todo o sucesso da segurança do paciente e um dos grandes educadores. Exatamente por essa característica de treinamento que nós recebemos. Eu acho que uma das coisas também que fala de comunicação e que não pode deixar é que as coisas se modernizaram. E não é porque se modernizaram que a gente não caminha com isso também. Quando a gente moderniza, a gente avança. Isso é importante. Gustavo, eu ia até te falar isso, né? Questionar a relação. A gente tem uma carga de trabalho burocrática muito grande. Para vocês da enfermagem também, certo? Tudo tem que ser escrito, tudo tem que ser muito bem delimitado, né? Mas você acha que isso prejudica a comunicação? Principalmente esse tempo, vamos dizer, não sei se é gasto, né, gente? Que é um tempo necessário também para a parte burocrática. Mas você acha que é possível ter uma boa comunicação mesmo com essa carga burocrática, vamos dizer assim? O que você acha? Realmente é um fato, né? A nossa profissão ela exige também muitos passos burocráticos, né? Todas as nossas ações devem ser documentadas, né? Na presença de quem, qual profissional, o que foi feito, o que foi aplicado na cobertura de tratamento de ferida, como foi feito o transporte do paciente. Então tudo isso tem que ser muito bem documentado. E com a alta carga de trabalho que nós presenciamos em todas as instituições em si, acaba se ficando como um segundo plano. Isso é uma máxima praticada, se for ver. Uhum. Inclusive tem alguns sistemas eletrônicos, prontuários eletrônicos, que limitam um tempo para você fazer esse processo de anotação para evitar como uma barreira de processo, uma falha, né? Certo. Então, isso, muitas das vezes nós escutamos profissionais, inclusive, como uma queixa. Nossa, mas é muito pouco tempo. Porque dentro da nossa carga horária, nós temos normalmente 3 momentos de medicação. Então, já são 3 momentos de pausa para você preparar, administrar, seguindo os passos corretos da medicação. Então, todos os processos demandam tempo. E eu sinto que há muita falha na documentação, inclusive. Mas acho que são habilidades que podem ser treinadas e os processos de capacitação, certo? Sim, eu acho que vai muito da prática. Certo. Se praticar da forma que tem que ser... Padronizada, né? Padronizar. Você chegar no seu plantão, acompanhar a passagem, o processo das tarefas a serem aplicadas com o seu paciente. Então você se organiza. A questão acho que se torna na organização do seu trabalho. Perfeito. Né? É importante saber, importante registrar. Né? Então houve-se muito essas queixas dos nossos colegas de trabalho, mas a mesma coisa que a necessidade tem que ter a compreensão de quão importante é. Sim, né? sim. E eu sinto também que às vezes falta essa compreensão. Do entendimento da importância mesmo, né? De se registrar todos os atos. E isso resulta num número elevado, às vezes, de processos. E numa incompreensão que o Conselho Regional ele não está para punir ninguém, mas ele vai apontar e fazer uma ação educativa. Porque quando a gente pensa, eu deixei de anotar, eu não só deixei de anotar.
Se eu não anotei, a sua anotação interfere na ação de toda a equipe multi-interdisciplinar. Então, se você deixou ou então fez uma anotação inadequada, isso pode matar alguém, né? Então, é muito sério essa questão. Também a forma de anotar. Então, existe hoje, por causa do advento da internet, as pessoas anotam com um linguajar totalmente inadequado. Paciente virou PC, umas siglas totalmente desconexas, não padronizadas nem na instituição e nem nacionalmente. Consequentemente, um PC, o que é PC? PC pode ser computador, pode ser qualquer coisa. A gente entendeu que, mas isso é uma possibilidade de erro. Então, às vezes, escrever não, é escrever, além de escrever certo, escrever com compromisso, escrever aquilo que realmente necessita e não inventar dados. Acho que resumindo um pouco, é entender a importância que você está fazendo um registro num documento, né? A verdade é essa. Você está fazendo um registro num documento no qual o paciente vai ter acesso, outras equipes vão ter acesso, né? Inclusive, se houver um processo, os advogados e o juiz vão ter acesso. Então, acho que esse é o layout, né? A gente tem que entender que nós estamos fazendo um registro num documento, né? Eu acho que até é uma questão cultural, né? Acho que sim, Ana. Eu faço o combinado. Na área de saúde não tem um combinado. Ou é ou não é. Então, eu tenho que fazer as coisas de acordo com que o Código de Ética de Enfermagem coloca. A 564 deixa bem claro que eu tenho que fazer a anotação clara, concisa, de uma forma que abarque todos os dados reais daquele cliente. Precisa ter nome, número de registro do profissional que está fazendo. E um grande dilema do prontuário eletrônico, quando você tocou no assunto, é que o prontuário eletrônico veio para ajudar grandemente. Mas o que acontece? Às vezes, as pessoas deixam, depois eu faço. Só que o prontuário eletrônico, a maioria deles tem horário. Então, quando você faz depois, já passou da data, do hora. Então, isso interfere na ação. Tem uma resolução recente, agora a resolução COFEN 754, de 16 de maio de 2024, que ele normatiza o uso dos prontuários eletrônicos e das plataformas digitais. Recente isso, né? É recente, agora de maio. Certo. E daí deixa bem claro aquilo que não pode deixar de ser anotado. Aquilo, a forma, tudo tem que ter protocolo. Para que a gente anote eu anoto só aquilo que é intercorrência, tem que anotar. Então, existe protocolo? Qual é o seu protocolo? Acho que é inclusive nesse contexto que a gente quer dar até uma ênfase aqui, né? As falhas de comunicação, Ana, no ambiente hospitalar, elas podem ser minimizadas através do uso de ferramentas padronizadas, né? Então, a gente está falando de protocolo, principalmente em quais momentos, né? Visita, huddle, cada instituição tem esse processo. Aqui no HC, nós estamos em andamento com uma ferramenta que é a Mnemonic SBAR, né? Identificação, situação, breve histórico, avaliação e recomendação para a passagem de plantão. O Corém teria alguma orientação específica nesse sentido, com relação à passagem de plantão, essas ferramentas? Existem resoluções e pareceres, mas aqui eu não vou me ater a números. Perfeito. Vou ater exatamente naquilo que é obrigatório. Protocolos dão segurança. Então, seja o SBAR, seja a lógica, a gente vê como uma ferramenta muito amplamente utilizada dentro da enfermagem. Mas pode ter outros protocolos que se adequem à sua realidade. Às vezes tem um município pequeno, uma região pequena, não tem um grande número de pessoas, mas tem que ter um protocolo. Tem que deixar exatamente o que é inegociável que tenha lá. E, na verdade, tem que ser algo que a gente minimize erros. Acho que é o principal, né? Com certeza. A gente até esse ano fez uma campanha com o nosso time de comunicação, que foi a gente fez a dinâmica do telefone sem fio, né? E foi surpreendente nos setores, não foi, Gustavo? Como a gente falava, né? O caso de um paciente, né? Aleatório. E aí tinha uma fila de vários profissionais. E aí a gente pedia para que o último contasse essa história. Fala, Gustavo, o que saía no final?
O nome era outro. Não, teve uma das gincanas que mudaram o nome do paciente. Mudou o nome, é impressionante. Então, assim, acho que a gente chamou a atenção do grupo, né, Gu, pra gente entender, assim, pessoal, não é só uma dinâmica, né? Quando a gente não tem um padrão, quando a gente não escreve, e quando a gente não entende o que a gente tem, ou o que a gente vai passar especificamente, é muito fácil que as informações se percam, né? E eu acho que isso é uma mudança de cultura. Eu entendo como mudança de cultura. Se eu começar a ensinar diferente, eu vejo isso com os meus alunos. Depois eu faço, e aquela assim, não presta atenção, tô prestando atenção em outra coisa. Daí você pergunta o que foi. Esses dias, faz uns 15 dias mais ou menos, eu fui dando aula e tava todo mundo com o computador, que agora não se usa mais caderno. Não tem caderno, isso, anota tudo no tablet ou no computador. Daí eu falei, agora parem, agora vocês façam uma síntese de tudo que eu dei na aula até agora. À mão. À mão. Ixi! Daí Boa foi... ideia. Empresta minha caneta, empresta... Papel você teve que levar, Ana. Foi uma coisa interessante, né? Que às vezes a gente entende a comunicação como muito simples. Então é uma mudança de cultura. Como eu vejo isso na importância. E as comunicações são muito fluidas hoje na vida real. Então, o que eu falei passou, o vento levou. Não lembro o que você falou. Mas no dia a dia do cuidado, não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Então, os protocolos são fundamentais. E esses protocolos precisam trazer muito claro o que, né? E a questão da nossa categoria, nós temos diferenças, né? Então, eu tenho o enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem. São responsabilidades e formas diferentes. Ao enfermeiro compete fazer a avaliação clínica, a evolução desse paciente. Ao técnico registrar tudo aquilo que ele fez durante cada atividade, ponto a ponto, né? O auxiliar também. Mesmo aquela, sabe assim, o auxiliar foi buscar a medicação tal horas para aquele paciente na farmácia. Certo. Anota. Tem que anotar. Anota, porque se buscou e a medicação sumiu, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Foi administrada? Então, todos esses detalhes, parece besteira, mas são necessários. Inclusive, Ana, acho que chegou num assunto interessante. Por diversas vezes, nós deixamos, talvez, de prestar um banho de leito naquele período da manhã, passados para tarde, por necessidade de intercorrências do setor. Não exclusivamente ao meu paciente ali em questão, mas como registrar isso? Porque não foi uma necessidade de instabilidade hemodinâmica, eu que sou de UTI, como registrar isso? Por exemplo, ou o setor tivemos 2 PCRs, transporte para tomografia e alguma das assistências não que viesse a prejudicar o paciente, mas que poderia não ser registrado do meu plantão, mas que houve essa mudança, enfim. Até que ponto nós podemos registrar? Devemos registrar, mesmo que seja um problema relacionado de intercorrências do setor, não diretamente ao meu paciente. Sim, você não está responsável por ele? Sim. O enfermeiro não está na sua supervisão? Então, comunicado ao enfermeiro tal, que me designou para a tarefa tal, e não sendo possível realização no banho neste momento. O registro de que não foi executada aquela tarefa. Não porque você primeiro foi negligente ou... Isso. Né? Na verdade, você fez aquilo que a sua supervisão direta determinou. Você fazer outra atividade e deixar isso para um segundo momento. Agora, você, dentro disso, não está dizendo que não vai ser dado banho. Afinal de contas, o plantão são 24 horas. Uma coisa que é muito interessante na nossa profissão parece que terminou o plantão. Não, terminou não. Afinal de contas, o nosso cliente vai embora? Não. Então eu vou continuar cuidando dele quando está na área hospitalar. É um plano terapêutico. É um plano. E daí o quanto é necessário ter descrito esse plano terapêutico singular. Porque a anotação, a evolução faz a singularidade do cuidado desse cliente. Isso que faz a diferença. E essa é uma ferramenta tão simples. Se eu parar e fizer conversas curtas, orquestrar isso de uma forma... Numa orquestra tem um regente, mas tem várias pessoas que fazem com que fique lindo o espetáculo. Todo mundo tem que estar na sintonia. Então, para o cuidado sair seguro
e realmente da forma correta, precisa todo mundo estar em sintonia. Perfeito. Eu acho que tem que quebrar essa barreira, essa cultura, que é algo meio cultural mesmo, mas se eu registrar que eu não prestei essa assistência, vai que o meu colega do plantão seguinte não faça. Será se estarei eu trazendo um malefício, né, um dano ao meu paciente, ao meu cuidado? Então, muitos dos colegas, às vezes, não registram por medo, porque não sabe que se caso essa sua ação de não registrar, realmente não foi feito tal procedimento. Mas o fato de não registrar possa causar um prejuízo profissional. E é interessante você falar não anotar, porque se eu não anoto um banho que ficou, banho não, vai ficar para depois um pouco. Eu também vou ter medo de anotar se o paciente teve uma queda. Exatamente. Então o que acontece? O medo não ajuda. O medo piora a vida do nosso cliente e a sua vida. E os indicadores para trazer resultados. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisava olhar também as falhas, não vamos dizer erros, né? As falhas como oportunidade de melhoria. É sempre, Lígia, mas essa frase é meio, né, motivacional. Não, ela é real, né? As falhas, elas podem acontecer. A gente quer que elas não aconteçam. Claro que elas não aconteçam, claro. Mas no momento que elas acontecem, a gente precisa parar e entender, né? Então, a gente falou, o banho não é uma falha, né? Não ter acontecido mais uma queda, é uma falha. E por que ela aconteceu? E aí entra a comunicação também, né, Ana? Esse momento da gente parar e falar, pessoal, quais são as ferramentas para que a gente evite ou reduza o número de quedas no nosso setor? Por que aqui é o maior setor com número de quedas? Por que a gente tem extubação acidental com tanta frequência aqui? Então a gente precisa falar das falhas, mas com maturidade, não para dizer, o culpado foi o Gustavo, o culpado foi a Ana, eu não estava nesse plantão. Você está no setor, né? Você faz parte do contexto, do cuidado. E é interessante isso quando você coloca por causa do personalismo. Não é você não está falando de você. Você está falando de alguém que entregou a sua vida nas suas mãos. É mais do que de você. Não é além, né, Ana? Além de tudo isso. Então, errar, quando tem um erro, pode acontecer. Vamos ver o que aconteceu. É um erro de processo? Foi falta de dimensionamento? Ou o dimensionamento não está adequado? A gente tem sofrido bastante com a mudança quando houve a queda da legitimidade para que a gente pudesse construir, realmente cobrar a questão do efetivamente o dimensionamento, né? Sim. Então a gente teve mudança recente hoje sobre dimensionamento nos diversos setores, mas mais do que isso, às vezes quando você trabalha em equipe, você estava falando de queda, quer ver uma situação interessante? Trabalhei bastante tempo dentro de UTI de neurocirurgia, então passa a ter físio, TO, Nutri, todo mundo vem, você tá ali e você tá com outra atividade. O erro pode não ser só seu, mas é uma falta de educação em serviço da equipe. Vai lá, descobre o paciente, deixa a cama totalmente, só encosta e não vê a segurança daquela barra de segurança que tem ali. A medicação, às vezes, não pode dar nada de alimento. Você avisou porque estava daquele período que é alimento, interação fármaco-nutriente. Então, a fono chegou lá e pegou e deu a gelatina, foi lá fazer. E daí eu tenho que administrar aquela medicação que não poderia ser dada junto com nenhum tipo de alimento. Então, quando que isso interfere nessa segurança? Então, é um treino. E, às vezes, usar ferramentas simples. Não precisa ser coisas esdrúxulas. Uma escala que deixa ir lá essas coisas. Ou um cartazinho perto do paciente que eu consigo olhar, né? Uma coisa, usar todos os tipos de comunicação faz diferença, porque não é você, não é só a sua equipe, porque no dia a dia, na equipe de enfermagem, muitas vezes a interação é tão grande que você olha para o técnico, ele já entende o que você quer falar. Ele já sabe o que você quer falar. Não precisa falar nada. Sim. Então, é uma questão, mas o restante que está fora,
né, que só vem como visitante o tempo todo, não entende esse olhar seu. Eu imagino, Ana, porque vocês são o para-raio, né? Qualquer pessoa que entra e fala, qual que é o enfermeiro que tá com esse paciente, né? A gente precisa saber dividir. Ana, e esse outro ponto muito importante que a gente tem, acho que nos dias atuais, é bem atual, são os aplicativos de mensagens, né? A facilidade de acesso, a rapidez da devolutiva, se eu te mando uma mensagem, ficou azul, você recebeu, você não recebeu, esse nosso imediatismo, né? Eu acho que a gente até tem que trabalhar esse imediatismo dentro da UTI, né? Dentro do hospital, que a velocidade não é a mesma, né? Mas o aplicativo de mensagem, ele bate de frente com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu falo pela Físio, né? Que a gente tem trabalhado isso e buscado cuidado, né? Você tá trazendo a informação de um paciente para dentro de um aplicativo de mensagem, que isso é facilmente divulgado, a gente tem fake news no meio disso, então é muito, muito sério. E aqui cabem duas perguntas, Ana, por gentileza. O que não pode ser feito e quais seriam as punições caso essa conversa seja divulgada? E o que eu ouço, eu até queria ouvir de vocês, Lígia, mas é tão prático. Cuidado, o paciente 206B, ele tem grande chance de perder a sonda, ele tá muito agitado, a família também não ajuda, e a gente começa, né? A gente começa a dar informações e provavelmente ele vai tirar a contenção, vai perder a sonda nasointeral. Como que a gente lida com essa chegada dos aplicativos de mensagem à nossa rotina de trabalho, Ana? Acho que primeiro tem que falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Antes de falar sobre a questão do cuidado exato, é porque, primeiro, que ele não é meu paciente. Ele é o seu José e a imagem é dele. E nós profissionais todos, temos o hábito de achar que, tira só uma foto, só falar alguma coisa. E lembrar que, quando a gente pensa na internet, eu consigo tirar totalmente o que é colocado lá? Não consigo, tá? Não dá para tirar o que tá colocado lá. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar é nisso, né? Será que você está sendo justo, né? Tem uma questão. Será que você tem, dentro dos aspectos do direito, você está infringindo o direito? Do aspecto moral, pode ser que para você ache que não, mas moralmente a comunidade se vaza, a comunidade toda vai aceitar numa boa? Que moral a gente acaba mudando de tempos a tempos, né? Sim. Então, se eu não tenho essa segurança, não é uma relação ética. Quando a gente fala dos aplicativos, a febre facilita muito a comunicação, mas nós não temos segurança. Certo. Qualquer um, e com certeza quem nos ouve deve ter, muitos já passaram por essa situação de ter hackeado o seu WhatsApp ou qualquer ferramenta digital. Sim. Então, hoje, essa legislação que eu te falei inicialmente vem deixando bem claro para a comunicação, precisa usar ferramentas, plataformas que lidam especificamente com esse nicho que é a saúde. Não dá para usar a comunicação instantânea que a gente usa habitualmente, tá? Não dá, pela questão da insegurança, né? Então, não é seu dado, é o dado de alguém. Eu vou avisar alguma coisa, vale como documento? Vale, se tiver numa ferramenta. Existe uma coisa interessante, quando as pessoas mandam, muito comum as pessoas quererem abrir processo sobre assédio apenas com prints desse aplicativo de conversa instantânea. Certo. Pode ser visto? Até pode, mas ele tem a fidelidade do instrumento legal? Não tem. Porque qualquer um pode burlar e reescrever. Atualmente você pode voltar nos mais habituais, você volta lá e reedita a mensagem. Tira um contexto, depois mudou-se o contexto. Isso. Então, assim, é um risco tremendo. Então, a legislação vem dizendo não pode fazer isso, né? São ferramentas que realmente tem que ter a garantia dos direitos em cima da Lei Geral de Proteção de Dados. Não pode, né? E não usar áudios, né, gente? Porque a gente, às vezes, nessa passagem de plantão, na correria nossa do dia a dia, acho que essa é uma outra questão importante. Eu tenho um compromisso, a Ana tá chegando para pegar o meu plantão, eu sou da enfermagem, eu vou mandar para ela os dados por áudio. Esse celular, ele pode ser perdido, ele pode ser roubado.
sabe? Então eu falo sempre isso. Não, Lígia, mas eu não vou mandar esse áudio pra ninguém. É pra Ana, a enfermeira. Não. Esse celular, se a partir do momento que você mandou e você trouxe informações ali. Então, acho que a gente precisa focar que esse é um meio pra gente da vida cotidiana. Não é a nossa vida de cuidado pro paciente. Não é seguro. E sobre o que você me perguntou, o que pode resultar? Pode sim resultar na instauração de um processo. A gente não é incomum. Às vezes esses dados vão parar na mídia e daí a gente precisa, olha na mídia, o próprio conselho tem que verificar e apurar o que está acontecendo. Não é contra o profissional, não é o conselho de classe, seja o meu, o seu, de qual, ele existe para garantir o direito e a licitude de tudo que é feito em relação aos cidadãos brasileiros. É muito maior do que isso. Ele vem para ver, ouvir e regular as ações dentro de um SUS de verdade, onde eu garanto que aquilo que se propõe aconteça. Ana, aqui eu tenho uma pergunta que é do grupo, mas é minha também, né? Uma das funções do time, do nosso aqui do HC, é padronizar, né, a transição de cuidados, que é um desafio entre setores, né? Pronto atendimento UTI, UTI ala, centro cirúrgico UTI. O Corém, ele tem uma recomendação que eu até entendo que a transição de cuidados, ela envolve os profissionais como um todo, né? Porque eu estou encaminhando um paciente ou estou recebendo um paciente, né? E o Corém tem alguma orientação de documento, ou, obviamente, algum documento que valha só... Não, Lígia, a gente tem um só que é da enfermagem. Existe uma orientação de um documento multi? Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Existe a necessidade de execução do processo de enfermagem completo. Se eu estou fazendo transição, eu estou acompanhando. Ele internou, ele foi cuidado um tempo e ele tem que ser feito planejamento de alta. Quando eu tenho planejamento de alta, pode ser alta para outra enfermaria, alta de transição para casa, transição para algum lugar, correto? Certo, sim. Então o processo tem que estar inteiro, aonde eu faço o planejamento de tudo isso. Planejamento de todos os cuidados que serão feitos. De que forma, o que eu tenho a curto, médio e longo prazo. Tem que estar lá nesse plano de alta. A gente chama de plano de alta. Plano de alta. Então, essa transição de cuidados, ele estaria nesse valo aí. Eu tenho uma legislação que está sendo revisada do Corém em São Paulo. Certo. Mas o que vale de tudo isso que eu estou falando? Façam um protocolo. Tenham um protocolo. O protocolo tem que ser seguido. Tem que ver exatamente, porque nessa transição eu estou falando só da enfermagem, certo. Mas não é só da enfermagem. A transição compõe, por exemplo, o médico prescreveu os medicamentos, mas às vezes ele está indo embora para casa. Vamos fazer a transição para ir para casa. Tá indo para casa. Ele está indo com uma sonda nasointeral e eu tenho vários comprimidos para passar nessa sonda. Como que eu vou fazer essa transição? Eu vou treinar as pessoas, eu preciso fazer, eu vou acionar o serviço social para ver se lá no domicílio dele está na área de abrangência, eu tenho assistência domiciliária, ou se eu vou de uma enfermaria para uma UTI, né? Uhum. Às vezes piora o quadro, não é uma coisa... Sim. Mesma coisa, eu tenho que estar ciente desse planejamento. Ele não vai morar na UTI, pode ser que ele não volte, mas pode ser que ele volte. Então eu tenho que não é fechar, eu preciso planejar a transferência desse paciente. Lá nessa transição, quem vai levar? Eu posso mandar um técnico de enfermagem ou esse paciente está muito grave que tem que ser um enfermeiro mesmo para ir? Eu preciso... Quantas pessoas precisam? E isso tudo sempre segue, é bacana, interessante, que nesses protocolos tem um checklist, porque no checklist a gente não se perde na hora, principalmente quando é transferência rápida. Você vai batendo o olho e vai fazendo o check e você não esquece nada. Às vezes chegou lá na UTI, paciente grave, você transferiu ele, o prontuário ficou lá na enfermaria. Daí a medicação antibiótica que tem que correr naquela hora também está lá embaixo. O checklist, na verdade, ele minimiza erros, né? Exatamente. E a própria ligação, né, Ana Paula, com a dupla checagem, né, também. A ligação com a informação. Estou mandando um paciente e a outra pessoa repete a informação que foi passada, né?
3 vezes. Uma 3 escrita que você mandou, uma lida com você e a outra escutada no momento que você tá ali checando se tá tudo certo. 3 vezes. A comunicação vai muito além, né? Do que a gente acha que é só manda ele para que o paciente está descendo, né? A gente quer limitar o paciente está descendo, o paciente está subindo. Vai muito além, É né? interessante, por exemplo, você estava falando disso, lembrei do centro cirúrgico, né? Quando o paciente vem do centro cirúrgico, às vezes você não tá esperando. Ninguém avisou que vai descer. Meu Deus, né? Só que ele vai descer ainda, vai descer num CPAP, com um CPAP. Tem alguém na enfermaria? A fisioterapia tá lá na enfermaria para poder receber? Não, não tá. Justo aquela hora que ele tá descendo, ele desceu, o médico também não tá lá, não tem prescrição, porque a prescrição que ele tinha era lá da RPA. E agora? Então, o quanto que essa orquestra deve funcionar adequadamente? E o profissional que tá ali tem que entender que ele é o mediador desse processo. Na verdade, eu sou um pouco... Eu sempre falo a mesma coisa, mas eu falo, a gente roda, e se a gente cai no protocolo. Quando é protocolado, então eu vou trabalhar no HC de Campinas. Qual é o protocolo? Ali já, o protocolo no setor X é um, no Y é outro, então a chance de errar é muito maior. Não, eu vou trabalhar no hospital Z de Campinas. Não, lá é o protocolo, segue, você vai entrar assim, você vai sair do centro cirúrgico, você vai fazer o mesmo protocolo quando você sair da enfermaria. Então eu falo que a chance de errar é mínima, ou seja, ela é reduzida, não que ela não aconteça, mas tem que estar a cultura envolvida. Porque se a gente não entender que é só com o protocolo, mas eu falei para Ana, liguei para ela, precisava escrever também além de eu ligar, entende? Então acho que a gente precisa ir nessas 2 linhas, né, de fogo. A gente precisa padronizar, protocolar e a gente precisa mudar a cultura, né, Ana? Com certeza, e mudança de cultura só com treinamento, né? Só com treinamento contínuo, certo? Contínuo, o tempo todo. Aquele treinamento formal lá da época do onça que você senta e outro vai falar. O treinamento que eu posso mandar aquelas mensagenzinhas por via da intranet. Olha, dá uma olhada aí, lembra disso. Todas as formas são válidas. Eu lembro que o pessoal fala, mas vai falar de higiene de mãos de novo aqui na UTI? Sim, é constante, é repetitivo, a gente precisa bater na tecla e eu acho que vale o mesmo para comunicação. Ana, uma das perguntas de um profissional da enfermagem que nos foi enviada foi a seguinte: de que maneira a comunicação eficaz entre os membros da equipe multi pode impactar no cuidado e na experiência do paciente em um ambiente hospitalar? Eu acho que quando a gente fala sobre a experiência, a gente vai lembrar do método Disney, né? E daí no método Disney, ele deixa bem claro que tudo importa o que você sente, a forma que você sente. Porque o que sente, você leva embora e isso vai repercutir no restante das suas novas trajetórias e vindas. Então, acho que uma das coisas quando a gente pensa da enfermagem, na equipe, toda essa equipe, é entender que cada coisa é especial. E que não é para o coletivo, é para aquele indivíduo, né? Então, pensar e planejar junto. Precisa ter aquelas paradas, que às vezes, mas eu tô cheio de coisa. Paradas para planejar, rever, escutar o nosso cliente, é necessário. Quando pensa na equipe, muitas vezes, nem todo mundo da equipe tem essa disponibilidade. Convença, no método Disney, ele fala que você convence os outros pela forma que você se dispõe. Então, o exemplo faz a diferença. Você, é legal, parece legal. Então, não fique todo mundo faz assim, não vai dar certo. Sim. Então, isso repercute sim no resultado final. Se eu não conseguir, não tem o meu, tem o nosso. Nós, todas as áreas fazem uma confluência em alguns cuidados. Uhum. Né? Vamos pensar, a gente estava falando de feridas agora de pouco. Quando pensa em feridas, no cuidado a enfermagem vê toda a questão da avaliação, mas se eu preciso da nutrição junto, eu preciso da fisioterapia junto, eu preciso do médico junto, só que eu preciso entender e alinhavar que isso vire um tecido único. Tem uma autora que fala sobre interdisciplinaridade, ela fala sobre que, o cuidado tem que ser igual a um tecido. Olha um tecido,
e tente me dizer quantos fios tem nele. Não importa. O que importa é que te cobre. Então, acho que quando pensa sobre o resultado, a efetividade vem o quanto que você se coloca enquanto profissional da saúde. Egos e personalismo não cabem aí. Perfeito, Ana. Ixi, se eu pudesse eu ia falar, vieram várias coisas aqui na minha cabeça. Mas, Ana, vamos agora para redes sociais, que é um tema bem atual, bem complexo. Aí vieram 2 perguntas, né, com relação a redes sociais, né? E veio até um exemplo aqui que eu acho legal. Então, o exemplo, a gente na UTI tem pacientes crônicos que ficam muitos dias, né? E, por exemplo, a gente já fez algumas vezes, vou dar uma situação, né, Gu? Aniversário de paciente. A gente coloca a bexiga, a gente entra, a gente canta parabéns, a gente entra no leito. E isso. Também expressou a vontade, né? E ele queria muito, e a gente tira foto, Aí pausou na tira foto. Como que a gente pode. A gente poderia. Então, isso é um tratamento humanizado, que a gente teve aí uma empatia muito grande pelo paciente, pausou um tempo no atendimento de um paciente que está lá traqueostomizado. Esse é o nosso clássico, principalmente da UTI do transplante. Traqueostomizado há mais de 40 dias numa UTI, lesões por pressão, enfim, né? Toda a luta, e a gente pausou o momento para humanizar, né? Que a gente também não é máquina, eu sempre brinco. E aí a gente, na nossa rotina, a gente sente a necessidade, entre aspas, mas a gente tem o hábito de postar nas redes sociais. Aí vem a pergunta, como fazer isso? Podemos fazer isso? E a outra é como o profissional deve se identificar nos títulos, né? No atendimento aí na rede social, também como uma promoção, né? Uma promoção do profissional, né? Olha só do que eu participo, olha o que eu promovo também, olha que bacana, né? Acho que são essas 2 linhas. Uma é divulgar o atendimento que a gente proporcionou e outra é divulgar, olha, eu enquanto profissional, eu concordo, eu participo disso, porque eu acredito. O que você acha, Ana? Eu acho que assim, tem nessa legislação ainda que eu trouxe para vocês inicialmente, deixa bem claro sobre essa questão, e mesmo no nosso código de ética tem 2 artigos falando exatamente das redes sociais, pela 564, entendeu? Bem claro sobre isso, dizendo que você não pode... Primeiro, tem o termo que o paciente deve ter assinado, que ele autorizou. Ele sabe que você vai postar nas redes sociais. Isso eu sempre falo, que a gente tem alunos da físio, isso eu tô falando, né? Às vezes o paciente, o seu João, o senhor concorda, hein? A gente vai fazer uma foto. Aí ele fala assim, claro, tem 5 pessoas no quarto com um monte de bexiga, ele vai falar não, ele vai falar sim, né? Então, se não tiver termo livre esclarecido, não pode. Certo. Tem que ter o termo livre esclarecido. Outra coisa, cuidado com a autopromoção. O paciente não se serve, não é... Você está ali prestando um cuidado para alguém dentro de uma empresa. Lembrem-se, quando você coloca, a empresa está ali. Então, qual é o código de conduta daquela empresa? Pode, porque às vezes, a gente não recomenda, tem dentro do código falando sobre as regras, mas também tem a questão do bom senso. O código aquilo da sua empresa permite, né? E daí eu acho que no coletivo é interessante, porque às vezes a gente não vê maldade em nada. E daí tá... Poxa, eu só postei uma foto do aniversário, né? Isso. Só que não foi só a foto do aniversário. Você expôs uma pessoa. E às vezes, quando você tira, principalmente em setores fechados, às vezes do lado tem... Aparece. Alguém. Ele te autorizou também? Eu sempre penso também, hoje você autoriza, óbvio, se você fez uma autorização assinada, mas se você só falou, às vezes isso aparece daqui 4, 5 meses na sua rede social e você não quer lembrar, né? Aquilo é um gatilho, talvez. Poxa, eu não queria ver essa foto minha aqui. Por isso tem que tomar cuidado, porque da internet eu vou conseguir tirar isso? Não. Tivemos alguns exemplos que dentro da instituição, dentro da unidade, pensando, né, nesses cuidados, foi solicitado que o próprio paciente tinha condições. Ele fez a escrita, paciente tal, internado da data de hoje tal, autorizo que os membros da enfermagem, caso venha necessidade, divulgar as fotos. Ele mesmo escreveu.
Mas até que ponto? Não é um termo oficial, né? Tem que ser oficial. Isso, Não é? isso tem- Então, tem assim, que ser. isso é algo pra gente Eu pego uma pensar. sulfite e escrevo lá Mesmo à na mão. melhor das Não, boas não. intenções, mas não é um termo oficial. Por isso que não pode esquecer da instituição onde você está. Você está trabalhando para uma instituição. Então tem um código, regras. E regras não são para ser burladas, igual as pessoas dizem. Regras, elas existem para a melhor convivência de todos. Então, se eu pensar que o termo tem que ser assinado, é o termo que está pactuado com a instituição e que é assinado, entendido, e principalmente setores críticos. Presta atenção. Eu estou lá na UTI, eu fico idoso, quando interna em UTI, normalmente ele sente assim, ai, se eu não assinar, eles vão ficar bravos comigo. Então ali a relação de poder é outra, né? É difícil, né, gente? Então reflita muito se vale a pena. Reflita, mas a físio fez, a TO fez, você vai fazer? Pensa. Então pensa, veja pelo coletivo, né? Veja que a ação, o resultado da ação depende muito das suas reflexões. Uma das coisas é pensar que isso não dá para corrigir tão fácil. Então tem um dano moral, né? Muitas vezes a pessoa estava lá na UTI, te apareceu lá do lado e acaba dando uma confusão porque o parente, não sei da onde, não sabia isso, não concordou. E deixar claro que a gente está citando muito aqui o setor da unidade de terapia intensiva, mas cabe a todos os outros setores, né? Enfermarias, pronto atendimento, ambulatório. Nós presenciamos muito, assim, é uma conquista. Essa semana tivemos um paciente que ficou internado mais de 6 meses, sendo mais, assim, acho que foi até mais, acho que 6 meses de UTI, foi para enfermaria, ficou muito mais tempo. Enfim, é uma vitória pessoal, que ele quer mostrar essa alegria, essa conquista. Uhum. Só que também temos que nos respaldar, então, isso, né? Hoje no HC, relações públicas tem um documento. Casa, né? Então, assim, assinado o documento, eu acho que a gente está respaldado e, lógico, obviamente, com o consentimento do paciente. Mas eu acho que é importante esse podcast trazer, porque o hábito da gente tirar foto e postar não dá para ser feito no ambiente de trabalho, que você trabalha para uma instituição, que a gente esquece, né? A gente trabalha para uma instituição, que é o Estado, que paga o nosso salário, enfim, né? Exato. E que eu tô expondo alguém que tá... Eu sempre penso, né? Às vezes você ficou doente, você perdeu 40 quilos, você tá numa situação deplorável, aí você olha daqui um ano e fala, nossa, mas como isso me faz mal, né? Ver essa foto. Tem isso também. Quer tirar foto? Mande só pro paciente, pra família do paciente. Né? Então acho que entregue pra família do paciente. Tudo bem. Eu acho arriscado. Tira no celular do paciente, né? Enfim. Isso, coisas assim, é mais seguro, né? Do que... Exato. E uma das coisas, eu coordeno a residência multiprofissional de lá do Centro Universitário FMBBC. E daí eu tenho físio, TO, nutrição, farmácia. E daí é muito interessante que quando no início do R1, por exemplo, eles começam a ir para o UBS e eles querem tirar foto de tudo. Sim. E daí é um desafio mostrar aqui, cuidado, não tire foto de tudo. Seu celular não é só seu. O celular pode ser do ladrão. A foto, a imagem não é sua, a imagem é do outro. Pode ser que amanhã ele não concorde mais, né? E mesmo entre a equipe. Muitas fotos, ficar postando muitas fotos entre as pessoas. Isso também é meio complicado. Pode ser que amanhã ou depois isso te comprometa. Eu também acho complicado também. O ambiente hospitalar é muito sério, né? A gente precisa tomar um certo... Não precisa ser esse horror, óbvio. Não. Né? Não pode dar uma risada, não é isso. Pode. Mas cuidado com a necessidade né? Eu dou risada, eu preciso postar, eu preciso... É complexo. O excesso de exposição nunca é benéfico. Você traz consequências. Ana, nós estamos chegando aqui ao final dessa conversa, que foi fantástica, né, Gustavo? E a gente gostaria que você nos deixasse uma mensagem final sobre a comunicação efetiva e a atuação da enfermagem, especialmente com os pacientes e entre as equipes que atuam aí no cuidado da assistência, que você puder falar com a gente. Eu acho que esse tema a gente não pode deixar de conversar. Comunicação é muito mais amplo do que a gente imagina, ainda mais no mundo moderno que temos. Então, primeiro, antes de fazer, reflita. Pense primeiro, faça depois. Converse primeiro, tá? E lembrar, dentro das situações da enfermagem especificamente,
que nós estamos todos no mesmo barco, vou usar um jargão. Então, para chegar em algum lugar, a gente precisa estar todo mundo junto. Se alguém fizer alguma coisa que não está legal, vai atrapalhar o passeio dessa navegação. Então, lembrar dessa questão de que todas as vezes que você estiver na frente de um paciente com a equipe, é necessário conversa, diálogo franco. A rádio peão não ajuda. Aquela conversa de corredor, tudo isso atrapalha e traz muita insegurança ao cuidado, além de ferir o direito do cliente que você está cuidando. Perfeito. Gustavo, quer falar alguma coisa? Primeiro eu queria agradecer a presença da Ana. Acho que foi uma ótima manhã, bem esclarecedora. Muito obrigado mesmo, tá? E deixar também, né, a reflexão que a comunicação, você pode ser tímido, você não precisa verbalizar com toda a clareza, com toda a oratória. Porém, você consegue expressar sua comunicação na escrita, numa escuta perfeita, e fazer com que o seu ouvinte, né, se satisfaça com as informações que ele precisa. Então, a comunicação tem esses outros aspectos, não apenas verbalizar, né? Então, e vamos praticar, que só assim a gente consegue se comunicar. Perfeito, Ana, eu agradeço, Gustavo, foi realmente uma conversa que eu gosto muito, o tema me pega muito, eu acho que a gente tem infinitas aí vertentes para trabalhar e vamos continuar falando disso. Muito obrigada, queria agradecer aos nossos ouvintes, agradecer ao Núcleo de Segurança e do Núcleo de Comunicação do HC Unicamp, destacar a produção técnica do Otávio Augusto e nosso agradecimento à Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Obrigada, pessoal. Até o nosso próximo podcast Passagem de Plantão. Obrigada. Passagem de Plantão. Uma conversa descontraída sobre a transferência de cuidados no ambiente hospitalar. O podcast do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital de Clínicas, em parceria com a Rádio e TV Unicamp.